Galera, fui quase um profeta, viu? Falei que ia acabar e acabou meu espaço ali, tive que apagar umas coisinhas aqui para poder voltar a falar. Mas onde a gente estava, né? O que possivelmente aconteceu? Esse estreito de Bering ele deve ter congelado e como a gente está falando de sociedades ainda pré-históricas que são caçadoras e coletoras na época desse congelamento ou de alguns desses congelamentos, o mais possível é que eles estivessem procurando comida, passaram por esse estreito e desceram para a América. Depois ele descongela e eles não conseguem voltar, e aí eles vão povoar o continente americano, tá? Isso é uma coisa que explica algumas curiosidades, né? Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na televisão ou então de conversar com alguém que tem descendência indígena, mas índios, em geral, eles têm traços que são muito parecidos com traços asiáticos, né? Com japoneses, com chineses, com coreanos. Isso por quê? Porque o que se imagina é que os primeiros habitantes americanos, eles vieram da região da Mongólia, que é próxima dali da Rússia, tá? Essa região vai ser a mesma região de onde vão vir os primeiros habitantes dessas áreas asiáticas, da China, do Japão, das Coreias. E isso faz sentido porque a região da Mongólia é próxima da Rússia, que, como eu falei, é onde a gente encontra o lado oriental do Estreito de Bering, né? Ele vem aqui pela Rússia e encontra aqui nos Estados Unidos, pelo Alasca ali. Então, isso faz muito sentido, tá? Só que aí tem uma outra coisa que é interessante. E a gente vai falar sobre isso também. Embora os índios, né, americanos, eles tenham traços comuns aos asiáticos, olho mais puxado, tem cabelo liso, esse tipo de coisa, eles não têm traços só asiáticos. Eles têm traços também que são comuns a povos africanos e a povos europeus, tá? Então, existe um debate muito grande se realmente esses primeiros habitantes eles vieram pelos Estreitos de Bering ali pela América do Norte ou ou não, se eles vieram de algum outro lugar, se eles realmente vieram da Mongólia, se quantas migrações tiveram, né? Como é que foi a coisa toda. O debate sobre se eles vieram realmente por ali é por causa do seguinte: o sítio arqueológico, né, o lugar onde tem os fósseis mais antigos de civilização humana, de seres humanos na América, ele é daqui do Brasil, lá de uma cidade do interior do Piauí. E aí é muito estranho, né? Porque os fósseis mais antigos de seres humanos da América são da América do Sul e não do Norte. Se eles vieram pelo Norte, né? É esquisito que seja na América do Sul. O normal é que a gente conseguisse encontrar fósseis mais antigos mais ao norte, e aí eles fossem ficando mais jovens conforme fosse descendo com a imigração. Mas não é o que acontece. Então essa teoria, apesar de ser a mais comum, ela é questionada por alguns historiadores, tá? Falando então sobre a pré-história, especificamente no Brasil. O Brasil ele é um caso muito interessante, tá? Por quê? Quando a gente estuda a história das civilizações, a gente percebe que quando a gente não tem fartura, quando a civilização ela não tem fartura, quando ela tem dificuldades naturais para conseguir alimento, é muito natural que nessas sociedades se desenvolva melhor as tecnologias, tá? Então, a recíproca, né, o contrário aí é verdadeiro. Quando a gente tem uma sociedade que ela tem um excesso, que ela é muito farta de produtos naturais, essa sociedade tende a não se desenvolver da mesma maneira que as outras. Isso é legal na história do Brasil, porque os nossos índios brasileiros eles se desenvolveram de maneira diferente das sociedades europeias, das sociedades do norte da África, das sociedades asiáticas e das sociedades do próprio resto da América. Por quê? Porque a região do Brasil ela sempre foi uma região muito rica em produtos naturais. Sempre teve muita água doce, muita água potável, sempre teve muita fruta, sempre teve muita caça, muito animal para caçar. Isso vai fazer o quê? A pré-história brasileira ela vai se desenvolver em pequenos grupos humanos e a gente não vai desenvolver aqui civilizações grandes, né? Grandes impérios dentro da região do Brasil. Diferente do resto da América. A gente vai ter, que a gente vai chamar de América Espanhola mais na frente, né? A gente vai ter ali, na pré-história dessas Américas, a América, o Império Inca, o Império Maia, o Império Azteca. A gente vai ter entre México e Estados Unidos
Os índios de lá, eles têm uma estrutura diferente, enquanto os índios daqui, eles são normalmente índios tribais, né? São pequenas tribos e várias pequenas tribos com muitas diferenças culturais entre elas, entre as tribos do norte da região do país e as tribos do sul. Vai se desenvolver muitas línguas aqui também, né? Não é a região do Brasil não tinha uma língua única, né? A gente fala muito do Tupi-Guarani, mas na verdade tem para mais de 200 línguas aqui que vão se desenvolver e a gente vai ter uma pré-história muito própria, tá? Isso vai gerar, por exemplo, uma coisa: não vai se desenvolver metalurgia na pré-história brasileira. A pré-história brasileira ela vai chegar a desenvolver alguma coisa de olaria, vai chegar a desenvolver alguma coisa de cerâmica, algum trabalho assim, que também se desenvolveu nas outras, né? Olaria trabalha com barro, né? Assa, barro assado. Mas metalurgia a gente não vai ter. A gente vai ter muito ferramenta de pedra, a gente vai ter muita coisa de barro, tá? De modo que até hoje, se você for em sítio arqueológico brasileiro, a gente vai encontrar os vestígios ali da nossa pré-história, é basicamente pedra mesmo, tá? Não é, a gente não tem produção de metal dentro das terras brasileiras. Bom, outra coisa que é interessante, se vocês fizeram aquele exercício que eu falei para vocês de pesquisar animais do período da pré-história, animais que conviveram com seres humanos, vocês vão ver, né, que era comum haver o que a gente chama de fauna pré-histórica, né, que é uma fauna de animais gigantescos, né? Tinha preguiça gigante, tinha aqui no Brasil, né, aqui na região do Brasil, tinha preguiça gigante, tinha animais gigantescos porque era comum nessa época. Esses animais eles vão evolutivamente diminuindo por causa da quantidade de alimento, tá? Não existe grandes diferenças entre a pré-história brasileira e o resto da pré-história do mundo, tá? Eu vou sugerir para vocês que vocês leiam o capítulo 3 a unidade 3 do livro de vocês. As páginas vão da página 479 até a 480 Só um minuto. 479 até a 486, tá? Da unidade. São 7 páginas para vocês lerem, tá bom? Façam essa leitura. Eu estou enviando para vocês também um pequeno resumo sobre a pré-história brasileira. E por hoje é isso, gente. Até semana que vem. O vídeo vai ficar dividido em 2 partes aí, porque eu tive esse probleminha com a memória, me desculpem. Mas aí talvez seja até melhor para vocês conseguirem assistir pausado se vocês quiserem, tá? É isso. Um abraço.